Pessoal, boa noite, como vão a todos? Boa noite, pessoal. Boa noite. Então tá bom, feliz em vê-los novamente aqui. Espero que vocês estejam olhando os videozinhos lá. Espero que vocês continuem a fazer um resuminho, pelo menos para vocês. Mas, se possível, posta e manda para mim. Isso aí fica na ficha de vocês depois, tá bom? E, por favor, é assustador ter 30 visualizações e 2 joinhas lá, né? Então tá bom. Pessoal, nós estávamos falando até então, nós começamos o nosso bate-papo falando sobre o tema e o termo atenção. Hoje vamos tentar voltar de novo a ele para dar uma fechada, para ficar mais claro uma série de coisas. Então, vocês vão perceber que alguns conceitos que lá atrás estavam um pouco quanto confusos, daqui a pouco eles vão ficar extremamente claros, porque a gente vai estar voltando a eles e avançando um pouco mais. Essa é a intenção, tá? Então, nós falamos no último treinamento, no último bate-papo nosso, sobre o nosso treino mais intenso e nosso estudo mais difícil, né? E nós estávamos falando sobre as condições para a formação dos hábitos. Nós vimos as condições biológicas, falamos depois sobre as condições fisiológicas, falamos até sobre sinapse um pouquinho, porque isso vai ser importante depois. Potencial de ação também é uma coisa muito importante, vamos ter que dedicar uma aula praticamente só a isso, né? E hoje vamos falar rapidamente sobre as condições psicológicas. Por que rapidamente? Porque depois a gente vai voltar a rever todos esses conceitos, mas a coisa já vai estar um pouco mais clara para vocês. Os conceitos possivelmente já vão estar um pouquinho mais claros, né? Então vai ficar mais fácil de entender, de acompanhar, e a gente poderá ter um bate-papo de uma forma mais profunda, sem desgaste, né? Essas condições, as psicológicas, podem resumir-se na inteligência. Nós falamos que o homem é um ser racional, voltamos de novo lá também, né? Que toma consciência dos mecanismos exigidos pelo hábito e ele compreende o sentido exato. E no interesse que dirige a atenção. Atenção. É a atenção que exerce o papel principal na formação dos hábitos. É ela que escolhe os movimentos úteis e elimina os movimentos inúteis. Com isso aqui, a gente fechou legal aquele início de bate-papo, falando sobre a atenção, que para alguns fica às vezes algo assim meio que, né, meio aéreo. Aqui já fechamos bem. Complementando, que coordena os diversos movimentos entre si e intensifica os atos terminados, concentrando-se inteiramente neles. Deste ponto de vista, as experiências que se relacionam com as condições da aprendizagem são particularmente interessantes. Todas elas mostram claramente o papel preponderante que exercem os fatores conscientes no progresso da aprendizagem, a qual se resume na aquisição de um sistema de hábito. Olha que maravilha! Nós falamos aí da atenção, utilizando a razão, chegamos então à aprendizagem, e o que é a aprendizagem? A aquisição de um sistema de hábitos. Muito legal, foi aquilo bem circular mesmo. Nós voltamos atrás, mas clareando bem mais. Muitos aí já perceberam que na escola nós sempre nos referimos ao nosso treinamento como o sistema, né? Por isso. Bom, já vimos então os 3 fatores de formação. Agora vamos começar a ver as condições de desuso, a desconstrução, tá? Prestem bem atenção, é pouca coisa, mas numas próximas aulas a gente vai ver os argumentos que as pessoas utilizam para falar que um hábito é extremamente negativo. Vamos ver isso em vários aspectos. No momento posterior, nós vamos utilizar a defesa contra esses argumentos, porque são sofismas na maior parte das vezes. Tá bom? São argumentos com uma aparência legal, mas que na realidade são falsos. Condições de desuso, então, agora é muito importante, não só para avaliar o próprio hábito,
mas os hábitos que as pessoas têm para cima de nós e desconstruir os nossos hábitos, que muitas vezes são extremamente saudáveis e para os quais nós temos que estar blindados. Defesa pessoal aqui a nível mental, praticamente. Bom. Os hábitos se adquirem e podem perder-se, mesmo aqueles mais inveterados, aqueles que já fazem parte de você. As leis do desaparecimento, ou desuso, são exatamente contrárias às leis da formação. É possível desfazer-se dos hábitos, quer abstendo-se de os exercer, quer desorganizando o sistema que compõe. Então, aqui é muito interessante, eu comentei em outro bate-papo nosso, que muitas vezes a pessoa começa a tolher a sua condição de exercer aquele seu hábito, e você realmente corre o sério risco de perder, tá? Então, a primeira coisa que nós temos aqui, que entender legal mesmo, é justamente a abstenção. A abstenção ou o não cumprimento dos atos habituais pode admitir duas formas, ou 2 graus. Sendo no primeiro, em um deles, a diminuição progressiva do número de hábitos ou de atos, né, habituais. Então, vamos citar um exemplo bem simples, indireto, né, mas vai dar para entender. Você treina todas as noites, de segunda a sexta. Aí alguém diz a você, olha, eu quero que você vá na academia segunda, quarta e sexta. Futuramente, olha, o ideal seria que você fosse terça, quinta e sábado. O ideal mesmo é que você não vá nenhum dia. Então, você vai desconstruindo aquilo, né? Vai se abstendo daquilo e vai ser complicado. Então, em primeiro caso, a diminuição progressiva do número de atos habituais e, por outro, a sua supressão radical repentina. É o caso aí, o coronavírus. Pá, acabou o treinamento hoje, vai abrir a academia já daqui a um ano. Pum, cortou, não se exercita em casa, né? Não exercita aquele hábito, vai ser meio complicado. Em qualquer dos casos, aqui nós vamos falar da vontade. A vontade é um outro conceito, um outro termo, que nós vamos ter que clareá-lo depois para entender bem, deixar bem claro, embora a gente tenha sempre aquela impressão que já entende bem a coisa, né? Mas vamos questionar um pouco mais. Em qualquer dos casos, então, é a vontade que deve intervir para inibir o efeito normal do sinal e, da mesma forma, o rompimento e o desdobramento dos movimentos, gestos ou palavras que constituem o mecanismo habitual. Não é só para a arte marcial, estou colocando aqui em todas as situações da vida de vocês, né? Tá? Quem tem um desgaste 6 vezes na semana tem uma condição bem melhor do que quem tem esse desgaste uma vez na semana. Aquele desgaste que você exercia todos os dias, passou a fazer 3 vezes, 2 vezes, dali a pouco vai ser exaustivo e muito difícil conseguir efetuar numa única vez. E aí você vai espaçando e a coisa vai complicar, né? Um exemplo aí para as pessoas que não treinam é o caso do fumante, que para vencer a sua paixão, ele se abstém, ele deixa de carregar consigo um maço de cigarros, cujo contato no bolso determina automaticamente, como um sinal que a gente já falou, o gesto de apanhar um cigarro e de acendê-lo. Pouco a pouco, quando o esforço da inibição se mantém de qualquer forma que seja, o ato desaparece por não ser exercido. Então, aqui é que eu costumo falar, eu tenho alguns hábitos que para alguns até não são muito bons, mas para mim eles são, eu tenho que continuar a exercê-los para que eu possa continuar capaz de exercê-los. Com mais forte razão, o hábito desaparece pela falta de exercício, né? Poderia perguntar, vocês estão treinando em casa? Estão fazendo alguma coisa? Né? Então, não esquece, não. Desde que não seja mais que uma técnica, né? No caso aí, uma arte ou profissão, esporte ou jogo, que se cessa de praticar. Isso não vale, né, para o instrumento de uma paixão, que deve ser vencida. Então, no meu caso específico, por exemplo, mesmo que eu deixe de treinar, que eu pare de treinar, eu tenho uma verdadeira paixão por aquilo que eu faço. Então, já é uma coisa um pouco mais complicada. Nós falamos em outros dias aí sobre os hábitos, né? Vamos voltar a falar sobre isso mais profundamente, mas sobre as fobias, sobre as manias, sobre as tendências, né? Então, a gente já percebe que aí tem uma defasagem, tá?
O pianista, por exemplo, o músico, né, que já não faz mais exercício e não toca mais, ele termina por não saber mais tocar, a não ser desajeitadamente. O lutador que não treina mais esquece rapidamente a técnica de sua modalidade. Então, eu via anos atrás aí, né, pessoas que tinham uma capacidade física muito grande, um tamanho, uma envergadura excelente, ótima para excelente, ou mais que isso, e as pessoas se destacavam em 1, 2, 3 campeonatos, de repente elas percebiam que estavam no limite, faltava um pouquinho o treinamento, vai se passando, cai bem aqui, desaparece, parece que não existiu, tá certo? A desorganização, o outro item fundamental para a gente, e que muitas vezes nos induzem também a fazê-lo, ou nós mesmos cometemos este lapso. Observa-se por vezes que o hábito pode ser destruído por substituição. Quer dizer, pela aquisição de um hábito contrário ao que se quer destruir. Está lá tomando, né, a ruiva ao invés da lourinha, né? Está com a nova cerveja duplo malte, a outra a Skol comum. Que pessoal tenso. Relaxa um pouco aí, né? É certo que na ordem moral, sobretudo, este processo é dos mais eficazes, pois dá um objetivo positivo à atividade, no aspecto moral. Mas isso se aplica muito mais à tendência ou à paixão do que ao próprio hábito. Nós temos que ter bem claro esses termos para a gente não se perder. Para vencê-lo, o meio mais eficaz com a abstenção consiste em desorganizar o sistema por ele constituído. Mas essa desagregação é raramente total, quando o hábito estiver solidamente constituído. Tá? É o que explica aquela revivência dos hábitos perdidos e a facilidade mais ou menos grande que se experimenta de reavivá-los. Nós falamos o outro dia aí de vocês esquecerem um catar, estou no nível mais avançado, normalmente, e aí eu não passo aquele catar. Não, você vai treinar a parte que você se lembra. Não é possível que, numa sequência de 60 movimentos, você não se lembre de nenhum. Então, você faz um pedaço, que pode ser o meio, pode ser o início, mas para você é sempre um começo. Você vai exercitando, de repente você começa, né, a reviver aquilo, parece que nunca parou de treinar. Então, nós observamos aqui a outra fórmula mágica para nós fundamental. Quando um hábito passar pelo crivo da razão, nós temos que exercer até que ele esteja solidamente constituído. Então, você pode se dar ao luxo de até correr o risco de sofrer as duas estratégias para destruir o teu hábito, mas a hora que você voltar a fazer, você voltar à atividade, de levinho, você de repente percebe que aquilo volta com uma intensidade muito grande. Então, este solidamente constituído para o hábito é o que é extremamente importante para nós. Então, aí, lembrar do termo daquilo que a gente falou sobre a repetição. A repetição é fundamental aqui. Então, um exemplo, se vocês estiverem realmente assistindo esses vídeos nossos, fazendo um resumo, observando as contradições, observando o que é coerente, analisando isso, aí vai lá, treina um pouquinho, igual aquele medicamento, vou treinar de manhã, à tarde, à noite um pouquinho, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, você vai solidificando este hábito, e aí você vai ter essa solidez, e vai ser muito difícil depois perder essa capacidade. Tá? Essa é a ideia. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quase em todos os momentos em que a gente bate um papo, nós temos depois a solução. Às vezes alguém vai falar, como é que eu faço para isso? Presta atenção, em todos os videozinhos nossos, todos os bate-papos, tem um momento em que a gente dá a fórmula. Como é que você resolve isso? Tá? Cadê o som de vocês? Por favor, ativem o som aí, que eu nunca localizo aqui onde é que está para localizar o som de vocês. Eu olho em toda a minha tela, mas não há. Muito bem. Tiago está faltando, Valfrido, Fernando Rocha, mas vocês estão me ouvindo, né? Pessoal, isso, nós estamos, acho que na nossa 19ª ponto. Amanhã nós vamos completar, vamos encerrar uma etapa da introdução a um assunto, né? E eu gostaria de saber de vocês se está ficando claro, se está ficando mais consistente, se está ficando mais claro, menos dúvidas estão surgindo com relação ao básico, né?
se está legal, se vocês querem que reduza a velocidade, que a gente possa ampliar um pouco mais, tá bom assim. A opção é reduz, pisa no freio. A opção 2 é acelera. A opção 3 é mantém como está, né? Meu amigo Alex, boa noite, tudo bem contigo? Ai, boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo jóia? Maravilha. Qual opção você acha adequada aí? Acelera, reduz ou mantém? Vamos manter o sistema. Maravilha. Conforme for a absorção do pessoal, a gente vai incrementando mais. Muito bem. Meu amigo Valfrido, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, Tiago. Tudo bom? Maravilha. Ô, Tiago, o jeitinho que você está fazendo está sendo ótimo. Para mim está excelente. Muito bom. Adriano, meu amigo Adriano, tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem? E aí, o que você me diz? Por enquanto tá tranquilo, né? Então tá bom, meu amigo. Você está assistindo os vídeos de vez em quando, né? Oi? Você está assistindo os vídeos de vez em quando, né? Ontem eu assisti 4 vídeos. Entendi. Mas tem que assistir os nossos vídeos, tá? Não são esses vídeos aí, não. Netflix. Elis, meu amigo Elis, tudo bem contigo? Tudo bem. Então tá bom. O que a gente faz? Mantém como está, reduz ou acelera? Pode manter do jeito que está. Maravilha. E as dúvidas estão lá no YouTube, né? Deu uma dúvida, vai lá, corre o vídeo. Isso. Beleza. Não resolveu, manda para nós. Normalmente a próxima aula responde as dúvidas de baixo. Tá? Tranquilo. Meu amigo Marcelo, tudo bem contigo? Tudo bom, acho que tá tranquilo? Maravilha. O que você me diz? Eu acho que pode manter. O ritmo tá bom, tá ficando bem claro para entender. Eu fico com medo de se acelerar, talvez pode correr algumas coisas no ritmo que tá, acho que tá bom. Maravilha. Muito bom. Excelente. Fernando Rocha, meu amigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jean. Eu acho que tá ótimo também. Então tá bom. Excelente, assim, tá muito gostoso. Muito bom. Gilmar Tavares, o que você me diz? Tranquilo, tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite. Acho que tá tranquilo, porque ainda mais devido à pandemia, né? Nós estamos tudo, como se diz, coçando. Quanto mais lento, mais tranquilo. Demora mais o tempo para passar, né? Fica mais suave. Não precisa acelerar, não. Eu acho que tá ótimo, assim. Então tá bom. Tiago, boa noite. Tranquilo, por mim. Boa noite. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite. Tranquilo, tá bacana, interessante, conforme nós conversamos, né? Tá muito bacana. Muito bom. Então tá bem, pessoal. Eu gostaria de fato que vocês olhassem, né? Novamente alguns vídeos aí para clarear um pouco mais, que é tudo muito repetitivo. Então vocês vão perceber agora no 20º que a gente não está avançando muito rápido, é tranquilo, realmente. E é interessante olhar os resumos lá. Eu falei que o Marcelo apresentou 5 resumos, ficou muito bom, né? Dá uma olhadinha, para um ou outro pode até ajudar um pouquinho, né? Até no aspecto que surgiu alguma crítica, parece que eu não tinha entendido dessa forma, então é interessante também. E, por favor, continue a fazer isso com os outros vídeos, porque vai ficar mais claro para todos, né? Como eu disse, então, nós trabalhamos a construção do hábito, nós trabalhamos a desconstrução deste hábito, até para nos defendermos disso. A gente vai trabalhar logo em seguida os argumentos que as pessoas utilizam contra o nosso trabalho de formação de hábitos, o que acontece muito, é muito comum, tá? E amanhã eu vou dar uns exemplos para vocês do relacionamento diário. As pessoas falam, você, por exemplo, para dar uma ideia, você faz sempre a mesma coisa, do mesmo modo, você tem um hábito, e está virando rotina, não está legal. Opa, vamos avaliar isso, né? Mas existem várias formas, vários livros já foram escritos por pessoas aí para criticar a positividade do hábito. Então, a gente vai ver quais são as críticas mais comuns e vamos ver quais são os argumentos que a gente tem, né, para não cair no erro que essas pessoas indicam. Aproveitar isso realmente de uma forma positiva, tá? Então, por favor, se possível, gostaria muito de tê-los aqui comigo novamente amanhã, e depois de amanhã, e depois. E a hora que vocês acharem que é necessário, a gente começa por aqui a fazer um trabalho prático físico. Mas nós vamos ter que acrescentar ainda algumas aulas especificamente sobre treinamento com armas. Então, tem bastante coisa para a gente ver. Eu acho que, de repente, esse momento, que poderia ser meio negativo, meio ruim, nós podemos transformá-lo em algo positivo.
uma vez que todos vocês já estão acostumados a estar presente aqui, já estão gerando um hábito, estão atentos, estão consolidando um hábito positivo, né? E é isso que a gente quer. Olhem quantos termos foram utilizados, eu imagino que hoje estarão muito mais claros, né, do que estariam se a gente não estivesse tendo este bate-papo. Tá bom, pessoal? Muito bom. Alguém quer se manifestar, fazer alguma colocação? Acho que é só uma dúvida aí, a respeito do hábito e do vício. Sim. O hábito seria uma coisa mais racional, você ter o controle, e o vício seria um hábito exacerbado, sei lá. Então, é muito interessante. Se tem alguma diferença, né? O vício, talvez você perca a razão e você faz aquilo sem ter controle, fala, não consigo controlar isso. Então, sempre fazendo desse jeito, você faz com uma certa frequência, né? Sim. E o hábito seria esse controle mais racional, não sei se seria isso. Se tiver alguma ideia. Legal, é um assunto interessante, é uma das coisas que a gente vai ver amanhã, mais ou menos, né? Aprofundar um pouco mais. Eu vou lembrar que quando nós falarmos em hábito aqui, nós estamos colocando demais que exige uma inteligência por detrás e uma atenção constante. Nós temos, nós temos que ter uma meta e uma disciplina para atingir o nosso objetivo, que é essa meta. Então, nesse caso, nós temos que ter bem claro algumas regras para nós. Isso que eu estou falando, ele entra bem num aspecto aí psicológico, como foi colocado hoje, num aspecto racional. Esse aspecto do vício, o vício ele vai aparecer realmente muito no aspecto moral, né? Então, o vício seria um hábito feio? Vai depender das tendências daquela pessoa, né? Das tendências e das paixões que ela tem. E essa é uma das coisas que as pessoas vão nos criticar. Então, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre isso, por causa do nosso tempo agora, né? Mas você está olhando os vídeos que eu estou postando? Não, ainda não tive. Então, seria bom que lá já está bem aprofundado esse item aí do aspecto moral, tá? Eu não me lembro qual aula necessariamente, mas pelos títulos, pelo bate-papo, você vai ver os títulos e você vai poder localizar lá esse trabalho. Deve ter sido umas 4 ou 5 aulas anteriores. Dê uma olhadinha para que a gente não fique repetindo o mesmo assunto e a gente possa deslanchar legal, tá bom, pessoal? Muito bom tê-los aqui conosco, todos aqui. Vamos torcer para que amanhã todos estejam aqui, mas alguns que hoje não compareceram, tá bom? Pessoal, o Yasumi Nasai. Vida longa e próspera para todos nós. Tchau, tchau. Até mais.